Meus irmãos, a paz. Este é o segundo vídeo da série Os Quatro Pilares. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar desta série, que é a doutrina dos apóstolos. Mas antes gostaria de destacar que Lucas, ele fez questão de destacar, de historiar, de explicar de uma maneira tão relevante e enfática a questão da vivência comunitária daqueles primeiros novos convertidos, que de fato foram 3.000 pessoas que se converteram logo após a poderosa pregação de Pedro no dia de Pentecoste. Portanto, Lucas ele vai aqui com riqueza de detalhes trazer ou dar ênfase, à vivência desses novos convertidos, como que eles caíam na graça de todo o povo, expressando uma vivência tão relevante na sociedade daqueles dias. E o nosso primeiro pilar de hoje, que é a doutrina dos apóstolos, faz parte aí da vivência desses irmãos. E o que nos leva aqui a entendermos é que havia entre eles a perseverança. Ora, a palavra perseverança, se nós formos olharmos aí no original, significa constância, significa persistir, significa permanecer firme diante de uma perseguição e não abrir mão de uma opinião, de um princípio. E era exatamente isso que aqueles novos convertidos fizeram, foram perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu gostaria de destacar algo tão profundo aqui, que é a questão da doutrina. A doutrina, por assim dizer, se trata de princípio, se trata de opinião, se trata de ensinamentos. Se nós olharmos no original grego, a palavra doutrina significa dogma, ou opinião, ou princípio. Nós ficamos muito com essa definição, princípio. Por quê? Princípio é aquilo que não se altera. É aquilo que nós não podemos abrir mão. Tudo muda, tudo vai se alterando, as normas, as regras, os conceitos, mas o princípio ele permanece como desde o início. Vale lembrar que a doutrina é ela que vai postular a existência de um Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, conforme está no Gênesis 1, a partir do versículo 1, nós vamos entender ali que existe ali a postulação da existência de um Deus Criador dos céus e da terra. E quando nós falamos de doutrina, logo vem em mente a teologia, porque é a teologia que vai usar os meios disciplinares, é a teologia que vai colocar em ordem sistemática, as doutrinas principais da fé cristã. Como, por exemplo, existe a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do homem, a doutrina da igreja, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Em meios teológicos, nós vamos chamar isso de teologia sistemática, onde nós vamos aprender as principais disciplinas da teologia. A teologia sistemática, por exemplo, é o eixo central da teologia, porque ela vai falar exatamente das principais disciplinas, e dentre elas a doutrina de Deus, como eu já falei. Então, aqui se trata da doutrina dos apóstolos. Por que os apóstolos? Porque os apóstolos, eles foram únicos, sem sucessores na história da cristandade. Portanto, as palavras dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, a opinião dos apóstolos servia de doutrina, como sendo a palavra inspirada de Deus para o seu povo. E, portanto,
os novos convertidos, aqueles que se agregaram à igreja, eles perseveravam na sã doutrina que era passada pelos apóstolos, para que eles pudessem estarem ali de forma bem enraizada, de uma maneira bem firme, fundamentada naquilo que eles ouviam da parte dos apóstolos do Senhor. Então, veja que quando nós defendemos a doutrina ou os princípios, né, da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós logo estamos seguindo o exemplo desses novos convertidos. Porque quando eles perseveravam, é porque havia uma perseguição sobre a igreja, havia ali uma luta constante contra, inclusive, dos apóstolos do Senhor. Mas os discípulos, os novos convertidos, estavam dispostos a enfrentar essa batalha e não abrir mão dos princípios, né, da palavra de Deus. Eles estavam prontos a defender, eles estavam prontos a irem e fazerem a obra do Senhor com base na doutrina dos apóstolos. Que nós possamos refletir e meditar quão importante é a defesa da fé, a defesa dos princípios, né, da palavra de Deus, que nós possamos cada dia seguir o exemplo dos nossos irmãos novos convertidos ali da igreja primitiva. Deus abençoe a sua vida e que você cada dia seja um desse que está pronto para perseverar na doutrina dos apóstolos. Deus te abençoe.